Oi pessoal, estou viajando agora, então eu estou fazendo isso no meu quarto do hotel e achei que havia tanta coisa importante acontecendo que precisa atualizar vocês, agora com geopolítica. Como eu expliquei, é um jogo realmente difícil de tentar entender as probabilidades que você deve fazer. A primeira coisa a fazer quando se trata de geopolítica é não fazer nada. É assistir, absorver e tentar entender. Qual é o campo de jogo aqui? Quais as ramificações? Devo admitir, não pensei que chegaremos tão longe, tão rápido em termos de ações na Rússia, na Ucrânia. Agora estou um pouco para trás em relação ao assunto, mas já esperava uma desaceleração global na economia. Então eu estou começando a posicionar dessa forma, comprando títulos, ouro, dólares, esse tipo de coisa. Mas deixe-me falar sobre o que estou vendo agora. Pensando neste evento atual e então as das ramificações. Agora, isso é geopolítica, não temos nenhuma pista real como isso vai se desenvolver. É por isso que é tão difícil. Esses eventos econômicos são muito mais previsíveis. Evento de desenvolvimento geopolítico tem muito mais nuances diferentes. E você tem que usar esse tipo de estrutura de árvore de decisão para avaliar a probabilidade de todas as coisas que podem acontecer e tentar descobrir. Tudo bem, como eu faço para me proteger para ganhar dinheiro com isso? Significa um quadro muito maior. Então há muito aqui. Então vamos cavar rapidamente para onde estamos indo agora. Há, como sempre, uma disputa geopolíticas de dois lados de uma história. E quando você está tentando analisar a geopolítica, você precisa estar ciente de ambos para que possa entender a propaganda para quem está sendo dita. Por qual pessoa, por qual motivo. Nessa situação, sabemos que a Rússia tem sido muito clara em suas intenções de proteger suas fronteiras, a peça de Peter Zinn. Outro dia, deixou muito claro que eu acho que a Smith passou por isso. E a maioria dos estrategistas políticos, na visão real, também analisaram isso. E isso a Rússia está muito interessada em parar a nata da Croácia nas suas fronteiras. Por outro lado, está muito interessada em não deixar a Rússia invadir as suas fronteiras, mas tem vindo a mover-se no caminho da nata. E todo este jogo foi jogado. E, há algum tempo eu escrevi isso. Eu escrevi em Macros Insiders, ou Visão Real Pro Macro. E toda essa situação que vimos começou com a Chechênia e depois mudou para a Crimeia. Essa história da Ucrânia foi a história da Crimeia. Então são os estados fragmentados. Então é a própria Ucrânia. Foi uma história que os russos têm uma obsessão. E como eles querem lidar com isso. Sua própria proteção soberana. E eu não quero entrar na geopolítica de quem disse ou para quem. E por isso não é relevante agora. O que é relevante é tentar descobrir onde estamos. Então acho que temos uma janela muito estreita aqui. Talvez 2 semanas, talvez menos. Que é, os russos cercaram Kiev praticamente. Agora entendemos que isso, as cadeias de suprimentos não são boas, mas também entendemos que os russos fizeram isso muitas vezes, antes com cadeias de suprimentos ruins. É bastante comum e pura força bruta. É como eles fazem isso. Então estão cercando Kiev agora. E o que acontecerá nos próximos dias ou algumas semanas é vital. Você pode ver que os israelenses estão negociando em ambos os lados. Talvez haja uma negociação a ser feita aqui. E a negociação seria algo como... Novamente, não sabemos, porque isso é geopolítica. E há muitas orgulho nacional diferente. E muita consideração global. E tudo isso. Mas vamos supor que eles podem concordar com um cessar-fogo. Concordar com algum tipo de divisão da Ucrânia para que eles permitam os estados dissidentes. Então talvez eles digam que o governo pode se mover, ter sua própria Ucrânia, mas em direção a um lado oeste. E os russos colocam um novo governo no lado leste da Ucrânia. Então algo desse tipo poderá resolver um problema dos muitos problemas. Embora, obviamente, ainda não seja uma boa situação, chegaremos a um quadro geral ainda.
mais tarde. Mas isso pode haver uma desescalada, se pudermos encontrar alguma variação em torno disso, onde os próprios ucranianos obtêm alguma soberania, eles podem perder alguma soberania, ou mantêm a soberania de todo o país, mas o governo fantoche é colocado, e os estados dissidentes vão para a Rússia, caso em que eles estão cercando a Ucrânia de qualquer maneira, com a Crimeia também. E isso, para mim, é algo em que as sanções são retiradas e que não caiu, mas diminuiu ao longo de um período de tempo porque todos sentem que negociaram um acordo e, portanto, a Rússia pode ser recompensada com algo, que é o melhor cenário possível que vejo agora. Não é o meu caso de maior probabilidade, ou número de caso 2 é que os ucranianos não negociem, não se rendam. E os russos nivelem Kiev, que acho que é um caso de maior probabilidade. Novamente, eu acho que é realmente difícil avaliar as probabilidades, mas na minha opinião, o que acho mais provável é que os russos digam que tem duas opções. Uma é manter a Ucrânia como a Ucrânia, ou a outra coisa é que eles ameacem tirar a soberania e que se a Rússia assumir o controle da Ucrânia, eles ou colocam um governo público, que pode ser tarde demais para isso agora, ou eles assumem tudo. Bem, isso é uma situação ruim, uma situação muito ruim, porque claramente as sanções não vão acabar. A OTAN vai acumular armas e as defesas nas fronteiras, as tensões podem ser altas. E a crise alimentar vai ser em grande escala. Então, no cenário, a crise alimentar ainda acontece. Entramos nessa recessão global e eu acho que é uma quase certeza agora. Nós estamos indo para lá de qualquer maneira. E agora isto está a exacerbar. E isso não vai desaparecer. Acho que vamos perder a época da colheita da Ucrânia. Não acho que vai ter a oportunidade de colher quando estiver em guerra. E depois a temporada de plantio também é perdida. Então temos a situação com fertilizantes. Pode ser uma temporada agrícola muito difícil globalmente. Então é uma segunda situação. Se as sanções estiverem em vigor por mais tempo, temos uma fragmentação completa de cadeia de suprimentos a acontecer e é forçada a acontecer em um período de tempo, que é uma situação de pesadelo, onde o mundo de Pirte Zion, de preços de alimentos que aumentem, levando crimes de agitação civil, todas as coisas em uma base global. É bastante provável. E isso é muito feio. O que isso pode fazer para o Oriente Médio, o que pode fazer é que os países que estão em Utah agora, eu peguei um taxista conversando comigo e eu perguntei a ele de onde ele era. E ele disse que era da Síria. E eu disse, como vão as coisas no Síria? Ele disse, terrível. Eu disse, por quê? O que está acontecendo? Ele disse, as pessoas estão nas ruas se revoltando ou protestando. E há filas enormes do lado de fora, a gasolina. E eu disse, sim, preços de gasolina são altos, porque, bem, não é esse o problema. O problema é que o governo ficou sem dólares para pagar, porque eles estão simplesmente não comprando gás suficiente. Então não há gás suficiente para este país, que são tipos de ligações que acontecem em situações como esta. Que a Rússia, se permanecer fora do sistema global, o que parece cada vez mais provável, provavelmente teremos um grande problema de liquidez. Isso se espalha pelo mundo de várias maneiras, sejam países que estão tentando obter acesso a dólares, bancos tentando obter acesso a dólares, ou seja, spreads de crédito aumentando à medida que as pessoas recuem, tentando avaliar os riscos que estão acontecendo. E nós realmente não sabemos como isso afeta o Egito, como isso afeta o Oriente Médio em geral, como isso afeta todos os tipos de países. Novamente, nós ainda não sabemos. Mas esse é um momento extremamente preocupante. É uma grande recessão global. Se isso ocorrer, é uma enorme mudança geopolítica monumental, pois o mundo realmente é forçado a separá-lo. E a China começa a separar-se e chegaremos um pouco mais disso. E segundo cenário,
E o terceiro é o pior caso. Acho que a Rússia deixou claro que se abastecer a Polônia com armamento para dar à Ucrânia, então eles vão considerar a Polônia como parte da guerra. E este é o ponto de vista de Peter Zion sobre uma potencial invasão da Polônia. Coloquei isso numa probabilidade baixa e eu disse que se esse caso, tudo bem, este agora é o pior, porque isso é versus a Rússia em uma guerra completa. Então não posso acreditar que eu estou vendo em palavras, mas onde estamos é meio chocante, é aterrorizante. O problema é que em tudo isso subestimei os efeitos indiretos, que são muito maleáveis, e que eu percebia como as coisas poderiam inspirar muito poucos em decisões, em algo totalmente aterrorizante, que certamente não vamos enfrentar em nossas vidas, certamente não no Oeste, que outras regiões obviamente tiveram. É meio que tenso. Nas próximas 2 a 3 semanas vamos descobrir se temos o cenário um, cenário 2 e depois disso seria o cenário 3 para entrar em jogo. Então são essas três coisas principais.